Faixa 27. Esforço para a iluminação. Todo e qualquer empreendimento para ser executado exige esforço quando não se desloca para os rumos dos testemunhos e sacrifícios. Toda atividade tem início no campo mental, exteriorizando-se em palavras que expressam seus conteúdos, a fim de se tornar a realidade no campo das formas. É natural, portanto, que as graves responsabilidades sejam assinaladas por contínuos esforços que culminem na iluminação. Assinalando-se as crises existenciais e as condições desfavoráveis à edificação interior, em razão dos condicionamentos psicológicos ancestrais e dos impositivos socioculturais que são vividos na Terra na atualidade, a busca do estado luminoso torna-se uma peleja de alto porte. Compreensivelmente, o sentido de adaptação animal faculta-lhe o domínio do território, onde se movimenta e vive, impondo-lhe um instinto de defesa em forma de luta pela sua preservação. É compreensível, portanto, que toda tentativa de mudança surja como desafio à coragem e à convicção bem sustentada para os enfrentamentos inevitáveis. As lutas defluentes da atitude de mudança tornam-se contínuas, partindo dos opositores naturais do progresso, aqueles que se encontram acomodados com o já conseguido, que sempre estão armados contra as propostas para a alteração de sua conduta. Ao mesmo tempo, os atavismos que permanecem em caráter de predomínio no comportamento do indivíduo conspiram mais em sentido oposto, dando lugar ao desânimo ou ao descontentamento em razão dos resultados não se apresentarem de imediato, como se não tivessem possibilidade de se tornar realidade. Nesse momento, impõe-se a reflexão que faculta o discernimento em torno do que se deve fazer, evitando que a neblina do pessimismo oculte a claridade dos anseios da mente e do sentimento honorável. Conduzindo a herança dos instintos primários e os vícios deles decorrentes, o espírito experimenta o sítio das paixões a que se encontra aclimatado, relutando em alterar os hábitos ou insistir nos novos objetivos, suportando as circunstâncias adversas que então se apresentam. Sucedem-se-lhe os conflitos e lhe surgem os impedimentos à renovação interior, face ao impositivo de alterações profundas na conduta moral e social. Substituindo os maus pelos bons comportamentos, a adaptação faz-se com lentidão, gerando novas situações que proporcionam as satisfações emocionais que faziam falta, sentindo-as inconscientemente, desde que os prazeres vivenciados deixavam sempre frustrações e vazio existencial. As novas aspirações encantam o ser profundo e constituem verdadeiro campo de batalha para se transformar em experiências vivenciadas. Não seja, portanto, de se estranhar todos os esforços que devem ser envidados para a sua aquisição. À medida que se vão alcançando novos patamares emocionais e hábitos saudáveis, incorporam-se à dieta existencial. Estímulos novos surgem, oferecendo resistência capaz de favorecer o prosseguimento dos anelos de aperfeiçoamento e de iluminação interior. Enquanto chafurdas nos processos de autodestruição, o que equivale a dizer a permanência nas deploráveis situações do prazer, decorrente dos instintos primitivos que foram úteis no início da evolução e agora devem ser substituídos pelas emoções edificantes, não te apercebes da gravidade da situação. Logo, porém, quando te ergues do charco asfixiante e passas a respirar o oxigênio puro da harmonia e das elevadas expressões do ser feliz, dá-te conta do tempo malbaratado na ilusão, aspirando por diferente maneira de viver. Observas, então, que forças desconhecidas que se encontravam ocultas passam a te perturbar a ambição de crescimento ético-moral
criando-te embaraços onde quer que te encontres. De um lado, são os condicionamentos sociais, o meio ambiente em que te movimentas, agredindo-te, porque já não participas do banquete tóxico dos gozos e das frivolidades que se transformam não poucas vezes em condutas perversas. Os anteriores amigos mais afinados com os teus vícios, aos deles semelhantes, com os quais realmente simpatizavas, e os teus companheiros existenciais reprocham-te a conduta, mortificam-te com apodos deprimentes, voltam-se contra ti e, sempre que possível, dificultam teu acesso à convivência anterior. A estrada dos triunfadores do bem está pavimentada pelos acúlios e apedrouços ferintes que os obrigam a deixar pegadas sanguinolentas, assinalando-lhes a passagem vitoriosa. É compreensível que assim aconteça, porque toda a ascensão impõe imenso esforço, e a que diz respeito à iluminação, ainda é mais enérgica porque necessita de contínuos contributos da coragem e da fé, que são essenciais ao seu logro. Por outro lado, espíritos infelizes que se encontram desencarnados e que se locupletam com vampirizações deprimentes, passam a te ver como seus adversários, face aos teus objetivos de libertação pessoal, assim como de outras vítimas, transformando-se em ferozes verdugos de tua paz. Possuindo recursos que escapam à compreensão humana imediata, estimulam reações familiares negativas, lançam afetos doentios contra os teus propósitos e, quando conseguem a tua sintonia nos momentos de desar e de sofrimento, passam a te inspirar cansaço exagerado, desânimo e ressentimentos em relação àqueles que não te acompanham, mas te magoam, produzindo campo próprio aos prejuízos emocionais que te inibem o prosseguimento. Permanece desse modo vigilante, compreendendo que ninguém tem o dever de seguir contigo nesse magno esforço, e toda a luz que acendas no íntimo brilhará sem sombra nas tuas paisagens internas, nem sempre observadas ou detectadas pelas demais pessoas. Prossegue a sós que seja, porquanto teu êxito irá influenciar no futuro toda a sociedade que hoje permanece em escuridão. Quando alguém ascende do vale de amarguras, toda a humanidade eleva-se com ele, mas também quando se tomba no abismo do crime e da crueldade, a sociedade resvala para os fundos poços de volta ao primitivismo. Sê, portanto, aquele que acende a chama luminosa na mente e no sentimento, avançando em direção daquele que é a máxima representação da vida na terra. Jesus foi enfático ao enunciar que no mundo somente terás aflições, porque a escala de valores entre César e Deus é bem diferente, como ocorre com as faces de qualquer moeda. Assim sendo, elegendo a face luminosa da existência, os enfrentamentos e as dificuldades estarão de mãos dadas em forma de conspiração contra os teus propósitos. Faze então do teu objetivo psicológico de vencer as inclinações do mal que ainda residem no teu mundo interior a razão da tua existência, e passarás a fruir, desde esse momento, da inefável alegria de estar edificando o reino dos céus nas paisagens iridescentes do Espírito.
Faixa 28. Portal para o triunfo. A morte, sempre detestada, especialmente quando chega interrompendo a infância e a juventude, ou mesmo quando se encarrega de arrebatar os afetos que constituem estímulos à luta e exemplos de coragem e dignidade, prossegue incompreendida e malsinada. Anelada pelos aflitos que esperam com seu concurso encerrar a existência que se lhes apresenta como desfavor ou castigo, é evitada a todo custo pelos que desfrutam das alegrias e dos prazeres, transferindo-a para um futuro que anelam não seja alcançado rapidamente. Frutos do materialismo ambos os comportamentos, ou da pobreza religiosa que não dispõe de recursos para assegurar a confiança na imortalidade, a desencarnação permanece como um grande enigma para os viandantes da esfera carnal. Envolta em mistério pela tradição cultural de muitos povos, ou significando gesto de estoicismo e de valor na expectativa de recompensas no além, surge no suicídio como um recurso valioso para a glória daquele que se permite a covarde fuga dos elevados compromissos, especialmente quando esse gesto tem caráter religioso ou político ceifando outras vidas. O terrorismo internacional encontrou nesse terrível engano o gatilho para destruir existências louçãs, estimulando o crime hediondo, mediante falsas promessas de júbilos e de prazeres inexcedíveis no mundo espiritual, como se o suicídio ampliado em homicídio merecesse recompensa ao invés de punição. A morte, no entanto, é o encerramento da injunção biológica nas suas sucessivas transformações, colocando reticências em uma fase do processo da vida, ao tempo que faculta a abertura de um portal para o triunfo na imortalidade. É compreensível que se busque aproveitar ao máximo a oportunidade carnal, ampliando o tempo e as condições favoráveis à existência planetária, tendo-se, porém, na mente que por mais se prolongue esse périplo, momento surgirá em que será naturalmente interrompido, graças aos mais diferentes fatores que lhe sejam a causalidade. A vida certamente não gastaria mais de 2 bilhões de anos para organizar as moléculas, desde as mais primárias até os complexos mecanismos cerebrais como de outros órgãos, para, em determinismo trágico, logo as destruir, aniquilando-as em suas transformações químicas e biológicas. Desse modo, a morte é um portal de acesso a outra dimensão de onde a vida se originou, a fim de ser realizado um objetivo adrede estabelecido, que é o aperfeiçoamento intelecto-moral do espírito, a busca da plenitude. Desagregam-se as partículas e se reorganizam incessantemente, obedecendo a leis desconhecidas que lhes trabalham a essência dentro de uma programação clara e lógica denominada vida. Por que o ser humano deveria aniquilar-se quando os fatos comprovam a miúde a sua sobrevivência? Para aqueles que somente veem o lado hedonista da existência, o ideal seria que a morte lhes significasse o término de todos os esforços e lutas, anulando-os no nada. Como, porém, o nada não existe, não passa de uma concepção existencialista sem qualquer fundamento científico. Morte, portanto, é prosseguimento da vida. A angústia provocada pela morte de um ser querido é compreensível e justa em razão da ruptura dos liames da afetividade firmada na convivência, no contato físico, na estruturação do grupo social. Não poucas vezes transforma-se em desalento, perda de sentido existencial daquele que fica no corpo, empurrando-o para os transtornos graves da depressão. Nada obstante, cultivada a certeza do prosseguimento da vida, a saudade é substituída pela esperança do reencontro, das evocações felizes que devem preencher os espaços vazios e a ternura de todos os momentos ditosos, transformando-se em estímulo para as ações dignificantes em memória daquele que viajou antecipadamente.
A morte é, portanto, um processo natural e abençoado que encerra largos processos de sofrimento, de desvitalização, de perturbações emocionais e mentais, de enfermidades degenerativas e dolorosas, alargando os horizontes da vida em novos mecanismos antes adormecidos. Vivendo-se em um universo onde tudo se transforma em incessantes processos de energia vigorosa, o ser humano é o resultado da mais avançada tecnologia transcendental, elaborado por Deus e pelos seus excelsos programadores da vida, a fim de que alcance o nível de luminosidade em um retorno à causa que o origina. O essencial é se viver no corpo com todo o respeito pela sua organização e pelos mecanismos emocionais e mentais, intelectualizando a matéria que se tornará menos densa e penosa no processo de evolução. Todos os desafios e incertezas, dificuldades e problemas constituem instrumentos pedagógicos que promovem o progresso, ensejando o conhecimento libertador da ignorância, ao mesmo tempo facultando a edificação dos sentimentos superiores em direção a todas as criaturas. Uma existência humana é grande investimento da divindade que a elaborou, tendo por meta o seu crescimento moral e espiritual na superação dos atavismos do comportamento inicial para alcançar os patamares sublimes da perfeição relativa que lhe está destinada desde o começo. Os instintos, que são uma forma de inteligência embrionária, alcançarão um nível de sentimentos edificantes, deixando à margem as paixões primitivas e defensivas para permitir que o amor reine soberano em todos os seus pensamentos e atos. Viver, pois, no corpo não é apenas experienciar-lhe as sensações básicas e primárias, sobretudo é vivenciar os sublimes sentimentos da paz e da fraternidade que devem viger entre todos os seres humanos. Tarefa ingente e inadiável essa, convocando todos os seres humanos ao esforço da transformação moral para melhor, em uma infatigável tarefa de autoiluminação. Eis porque o Espiritismo propõe o sentido psicológico da existência terrestre, que pode ser reduzido a 3 fatores essenciais: o amor em todos os seus aspectos, o trabalho de dignificação pessoal e da sociedade e, por fim, a transformação de qualquer tragédia, mortes prematuras, processos de injustiça, doenças irreversíveis, dificuldades econômicas e acontecimentos infelizes, em triunfo pessoal no largo jornadear pelas sinuosas estradas físicas, como prescrevia o admirável psiquiatra austríaco Viktor Frankl. Desse modo, quando ocorre a morte, de maneira alguma será interrompido o processo de crescimento do espírito, tornando-se um renascimento em outra dimensão, qual sucede com a reencarnação, que pode ser considerada como uma forma de morte no arcabouço material. Não te desesperes ante o falecimento de um ser querido que parece haver-te abandonado. Ele viajou de retorno ao grande lar, onde te aguarda com ternura e gratidão. Se foste feliz ao seu lado, recorda-te de todos os momentos de júbilo e o envolve em evocações afetuosas e de gratidão. Nada obstante, se foi causa de muitos padecimentos, agradece a Deus a felicidade de haveres resgatado os teus débitos para com Ele e prossegue adiante, firmado em valores positivos de homenagem à vida. Tudo vibra, tudo vive, e o ser humano jamais morre. Faixa 29.
fidelidade e testemunhos. Quando o ser humano atinge a maturidade psicológica, os seus atos caracterizam-se pelo equilíbrio, honradez e dignidade, confirmando seu estado de evolução que o diferencia do biótipo comum ainda transitando na infância do conhecimento de si mesmo. Em razão disso, as tarefas a que se entrega são executadas de maneira consciente e responsável, merecendo a melhor atenção e esforço que lhe estejam ao alcance. Tornam-se, desse modo, exemplos para os outros que seguem na retaguarda e que necessitam de modelos morais a fim de encontrarem resistência para lutar contra as próprias e as dificuldades externas que lhes assinalam a marcha. Todas as suas atitudes passam pelo crivo da razão e estão sempre vigilantes para se não enganarem, tampouco iludirem os demais. São sinceros e amigos, não regateando esforços para manter os vínculos da afetividade onde se encontram, trabalhando e mantendo a lealdade aos princípios filosóficos, morais, religiosos, culturais que abraçam. Sabem que uma existência reta impõe muitos sacrifícios, especialmente os de natureza moral e emocional, devendo sempre realizar o que devem e não apenas aquilo que lhes apraz, mantendo-se irretocáveis em todas as injunções. Podem equivocar-se, e isso ocorre com alguma frequência, não se mantendo, porém, no erro, e ao se dar conta procuram corrigir ou se recuperar da ocorrência infeliz. Enquanto se está na Terra, todos se encontram sob as injunções da psicosfera ambiental, dos fatores do próprio passado em atividade de crescimento interior. É natural, portanto, que se enganem e que estabeleçam ligações perigosas, que realizem atos não recomendáveis, mas, logo que se apercebam dos mesmos, retomem as rédeas do comportamento saudável e recomecem do ponto em que se detiveram, refazendo a conduta e restaurando a paz interior que deve permanecer em qualquer situação. Esses indivíduos têm facilidade em confessar os seus enganos, não os escamoteando como fazem os imaturos, que mais se preocupam com a imagem que projetam, a persona, do que com a realidade que são, o self. É sempre de bom alvitre que se tomem como modelos aqueles que se entregam aos deveres com equidade e belo proceder, ao invés de exumar os cadáveres morais daqueles que se aproveitam da existência e se preocupam apenas com o acumular de haveres para si próprios e para os que se lhes vinculam biologicamente, cujas existências evocam os pântanos, exalando miasmas e decomposição. Esses não merecem sequer a consideração dos comentários, deixando-os nos seus sepulcros que pintam por fora em alvinitente branco e internamente são todo podridão, conforme a imagem forte apresentada por Jesus e dirigida aos sacerdotes hipócritas, sempre preocupados com a aparência, com a forma e jamais com a essência. Para que se possa viver com a coragem estoica de demonstrar nos atos o que se acredita interiormente, não faltam pedrouços e ameaças externas, conspirando contra os objetivos elevados que são defendidos pelas mulheres e pelos homens denominados de bem. Quando se encontram essas criaturas a serviço do amor, amontoam-se-lhes pelos caminhos por onde seguem os obstáculos e as perseguições gratuitas dos cômodos e dos insensatos, que gostariam que tudo girasse em torno das suas pequenezes morais e existenciais. Os bons fazem muito mal aos maus porque os desmascaram, demonstrando pelos atos que é possível bem viver-se, ao invés da preocupação de somente viver-se bem, acumulando coisas nenhumas e dando largas aos vícios e às paixões dissolutas. Todo servidor do bem tem conhecido esses tenazes inimigos do progresso que mal disfarçam as suas intenções. Atrevem-se a enfrentar as pessoas corretas,
atirando-lhes na face injúrias e impropérios, a fim de desequilibrá-las, como se possível fora impedir a claridade da luz, usando-se uma peneira. Os idealistas de toda procedência, os apóstolos e missionários da verdade, os cientistas e os pensadores nobres, conheceram de perto a insânia dos inimigos naturais do progresso, dos adversários da honradez e do trabalho nobre. Difamados, injuriados e agredidos, gastaram muita energia com a adversidade imposta por esses invejosos e pigmeus, que, porém, não conseguiram demovê-los dos propósitos elevados que cultivavam e conseguiram realizar. O Espiritismo hoje oferece as luzes do conhecimento libertador e as bênçãos do consolo a todos aqueles que sofrem, ensejando-lhes a recuperação da paz mediante a identificação das causas das suas aflições, que são sempre justas, porque efeito das ações ignóbeis que ficaram pelas vias de crescimento durante as experiências passadas. Renascendo para se recuperar, o espírita sabe que deve investir todos os esforços saudáveis na autossuperação, no desenvolvimento dos valores espirituais adormecidos, na sublimação das tendências para o erro, nos impositivos defluentes das inclinações más que o acompanham desde priscas eras. Sendo sincero, deseja manter a fidelidade aos postulados espíritas, aqueles que se encontram firmados na codificação, vivendo, quanto possível, os ensinamentos exarados no Evangelho de Jesus, em espírito e verdade, de forma que consiga apaziguar-se, harmonizando-se com o pensamento do Mestre incomparável, que lhe serve de modelo incomum. Quando assim procede, de imediato, surgem os acusadores que se travestem de 1000 formas de comportamento, gerando complicações e discussões infrutíferas em torno de sua existência e dos seus feitos, enquanto se acomodam os acusadores na presunção de vigias da conduta alheia. Sofrem o azedume e a zombaria dos parvos, e a deselegância comportamental dos competidores é malsinada pelos que lhes invejam as qualidades morais, e por isso, não podendo possuí-las, tentam diminuir-lhes o brilho. É necessário ser fiel e pagar o preço pelo testemunho inevitável quando, abraçando um ideal sublime qual o comportamento espírita, for atacado pelos costumeiros fiscais da sociedade que nada fazem em seu benefício, sempre criando embaraços para aqueles que se dedicam às realizações edificantes. Além das críticas sórdidas, acusações injustas e inoportunas, recheadas de calúnias bem elaboradas, são atiradas contra o bom trabalhador de Jesus, como se ele tivesse o dever de prestar satisfações a esses ociosos e inoperantes, ao invés de àquele que o convidou. Nunca te detenhas ante a necessidade de testificar a qualidade dos teus sentimentos e a profunda afeição ao teu ideal espírita. Perseguido, porém, jamais perseguidor ou autodefensor, prossegue sem perda de tempo, não valorizando as agressões, porque elas fazem parte da tua agenda de atividades. Nunca olhes para trás, porque te apontam erros, mantendo a tua consciência de dever sem relutância nem justificações a amigos, a desconhecidos e a adversários da tua paz, porque o campo pertence ao Mestre, que te retirará dele quando lhe aprouver. Enquanto isso não ocorrer, trabalha e trabalha, suando e chorando talvez, mas sorrindo com a incomparável alegria de lhe ser fiel até o fim, como foi o apóstolo dos gentios e muitos outros que lhe seguiram o exemplo. Um dia chegará que, aureolado de paz e alegria, despertarás além do corpo
encontrando o senhor da vinha de braços abertos, aguardando por ti. Faixa 30. Comunhão com o mais além. Nos dias mais tumultuosos da atividade cristã, durante as perseguições iniciadas por Saulo e pelo Sinédrio, assim como aquelas desencadeadas mais tarde pelos imperadores romanos, a comunhão com o mais além constituiu o estímulo e fortalecimento da fé para que os apóstolos e mártires pudessem enfrentar os inimigos comuns, dominados pela coragem e pelo arrebatamento espiritual. As incomparáveis comunicações dos Espíritos com os trabalhadores da seara de Jesus vitalizavam-nos, oferecendo-lhes o divino pábulo para que não desfalecessem no turbilhão dos ódios desenfreados que lhes arrebatavam tudo, humilhando-os, afligindo-os e lhes roubando as vidas mediante a urdidura de planos nefandos. A tirania farisaica era hábil em criar situações persecutórias, refinando sempre os métodos de antagonismo através das infindáveis arengas com que envolviam a lei mosaica de tal forma que ninguém, tornado sua vítima, conseguia fugir às injunções cruéis que promovia. Dessa inesgotável e generosa fonte da imortalidade, jorrava a água lustral e cristalina que descedentava as vítimas e as sustentava antes e durante os testemunhos vigorosos. Os métodos insanos das bastonadas e chibatadas, dos ferimentos nos lábios e na face, logo seguidos do apedrejamento até a morte, quando não era utilizada a cruz de vergonha e de supremo desprezo pela vida dos outros, sempre se caracterizavam pela absoluta ausência de compaixão, de misericórdia, de respeito, demonstrando a ferocidade mal disfarçada pelas vestes impecáveis e pela conduta de gestos medidos. Os romanos, por sua vez, eram específicos em punições perversas em que dilaceravam as vítimas ou as queimavam com azeite fervente, com ferros em brasa, em combates com as feras, com os centuriões, ou simplesmente os martirizavam nos espetáculos burlescos, disfarçados de teatro do horror, em que padeciam cruelmente na representação de irônicas peças mitológicas da tragédia ancestral. Infelizmente, o ser humano sempre descobre métodos bárbaros para afligir as demais criaturas, atingindo supremos níveis de bestialidade que é despertada de maneira rápida e por qualquer pequena faísca de ira que se converte em ódio. Surpreende a qualquer estudioso dos espetáculos circenses e das infames perseguições contra os discípulos de Jesus, a coragem com que enfrentavam o martírio, muitas vezes cantando, sem o menor rancor pelos seus insensíveis algozes, o que mais os exasperavam. Essa força desconhecida provinha do Mestre amado e da certeza do valor das suas promessas, bem como da presença dos espíritos amigos e protetores que os assistiam, infundindo-lhes ânimo sempre novo e vitalidade desconhecida. Quanto mais terríveis eram as tenazes com que tentavam silenciá-los, mais altivez e dignidade revestiam as vítimas das cruentas injunções. Esses inexcedíveis amigos desencarnados rociavam com a sua ternura as ardências das dores acerbas, lenindo os sentimentos dos valorosos servidores transformados em réprobos, fazendo com que as suas existências fossem o testemunho ímpar da sua crença libertadora.
em todas as épocas da humanidade, sempre foram ouvidas as vozes do além-túmulo, confirmando a sobrevivência da vida ao fenômeno desagregador da morte biológica. Foram os imortais que comunicaram ao mundo físico a sobrevivência em inequívocos testemunhos de imortalidade. Suas vozes claras e dignificantes ressoaram do túmulo, convidando os demais seres humanos a reflexionar em torno dos seus ensinamentos, ora em forma de cantos de sublime beleza, noutros momentos de informações complexas e verdadeiras, mas também mediante os graves distúrbios obsessivos que esmagavam os deambulantes carnais. Constituindo a população pulsante do universo, os espíritos no cristianismo têm sido a força viva e atuante ao lado dos seus irmãos da retaguarda material deles necessitados. Jesus dialogou com alguns, apresentassem-se na condição de vampirizadores das energias de suas vítimas ou vingadores das ofensas sofridas e não desculpadas ao largo do tempo, de igual maneira com o inesquecível legislador Moisés e o profeta Elias no memorável fenômeno da transfiguração, quando esses o reverenciaram. Foram, no entanto, a sua ressurreição gloriosa e a sua convivência com os discípulos após a morte na cruz que assinalaram de maneira explícita e grandiosa o intercâmbio espiritual que o Espiritismo adota na vivência dos seus postulados, ensinados pelos próprios mentores e guias da sociedade. Mediante esse intercâmbio de bênçãos, reformulam-se conceitos existenciais, abrem-se espaços para a esperança e a certeza da continuidade do amor além dos limites orgânicos e para a felicidade sem jaça, após o portal de cinza e de lama da sepultura. Por isso, as células cristãs do Espiritismo sempre terão nas comunicações espirituais a fonte geradora de luz da imortalidade para diminuir as sombras do caminho evolutivo, para a sustentação do ânimo dos seus membros, para o encorajamento ao trabalho, quando o desfalecimento ameace ou as perseguições que prosseguem sob outros aspectos atemorizem os corações menos fortalecidos. Jamais faltam ao convívio com os imortais as claridades da sua sabedoria, a presença estimuladora, o doce encantamento de suas vozes, sustentando as forças combalidas ou não dos transeuntes terrestres. A caridade deles para com seus irmãos reencarnados é imensa, estando sempre às ordens, testemunhando-lhes fidelidade e amor, a fim de que todos possam alcançar os altiplanos da espiritualidade em clima de festa de corações e arrebatamento das emoções superiores. Por sua vez, sustentados pela mágica assistência desses anjos tutelares, os lidadores do bem terão mais encantamento para seguir adiante, assinalando a sua passagem na terra em sombras com as estrelas luminosas da sua bondade e da sua afeição a todos os seres, semeando esperança e alegria de viver, superando as angústias da morte e os desencantos da existência. Desse modo, mantém-te atento às inspirações que procedem do mais além, deixando-te conduzir pelos formosos benfeitores da humanidade que trabalham ao teu lado em favor de um mundo melhor e de uma sociedade mais feliz. Não fosse esse formidando auxílio, e muito mais difícil seria o prosseguimento dos ideais superiores face aos enfrentamentos perversos da cultura imediatista e ateia que se vive na Terra. Nos inolvidáveis dias do martirológio cristão, enquanto as lágrimas e as angústias dilaceravam as esperanças das vítimas, confundindo-se com a psicosfera pestilenta dos recintos infelizes, os angélicos amigos espirituais esparziam o zéfiro perfumado
e aguardavam que as carnes despedaçadas libertassem-se-lhes os espíritos a fim de conduzi-los aos páramos celestiais, vitoriosos após as refregas impostas pela evolução. Seja em qual situação te encontres hoje, recorda Jesus, sempre amoroso, oferecendo-te apoio e bondade, ao mesmo tempo facultando que os seus embaixadores rompam a cortina de matéria e entrem em contato contigo através dos fios invisíveis da inspiração e do apoio. Segue adiante sem temor, porque o curso da vida não se encerra no túmulo, e além dele estua o amor vigilante e misericordioso.